Olá, bem-vindos a mais um episódio do Dupla Estratégia. E no episódio de hoje a gente vai falar de um tema que tem tudo a ver com esse universo do marketing, do desenvolvimento pessoal, né? Que são os medos que bloqueiam o nosso crescimento, né? As travas que fazem com que a gente não avance. E para falar sobre esse assunto, não poderíamos ter um convidado melhor. Ele que é psicólogo, fundador do Núcleo de Psicologia da PM, escritor. Nossa, eu acho que eu teria que ler aqui para poder falar todas as coisas que este homem fantástico que vai conversar com a gente hoje trabalha e leva para a sociedade. Dr. Alfredo de Moraes. Bem, é um prazer estar com vocês. Eu fico muito feliz com o convite e, como eu sempre digo, e principalmente para uma amiga minha que eu sou um caminhante, eu sou um caminhante. Eu acho que a vida me proporcionou fazer algumas coisas boas e outras ruins, mas eu continuo caminhando, tentando nessa somatória ficar no bom. E quem sabe lá na frente alguém de lá de cima olha assim, vem porque você é bonzinho. Então, se me botar assim num lugarzinho lá, neste lugar melhor, eu vou ficar feliz. Mas enquanto que estou aqui, eu tento fazer o bem. Eu acho que a sua história fala por si, né? Todas as coisas que você já realizou e todas as pessoas que cruzaram seu caminho e fizeram com que seu legado fosse deixado até aqui, né? Falam mais do que a sua modéstia em dizer que é só um caminhante. A gente sabe que é muito mais do que isso. E eu aproveito a deixa para falar. A gente falou sobre currículo, né? Sobre toda essa coisa que constrói a pessoa, né? O doutor Alfredo, mas a gente não falou da pessoa incrível, da pessoa humana, da pessoa do Alfredo, né, que está ali o tempo inteiro amparando as pessoas. Eu, assim, usando isso como um gancho também, saúde mental é uma das coisas mais importantes hoje, né, que a gente pode falar a respeito. Nós temos temas aqui que são mais abordados em relação ao empreendedorismo, mas o desenvolvimento pessoal é essencial, porque sem o desenvolvimento pessoal, sem a saúde mental, sem esse equilíbrio, esse suporte, realmente a gente não vai para lugar nenhum. E por isso que a gente te convidou para esse episódio. Estamos muito felizes por você estar aqui, Alfredo. Eu ainda mais feliz, tenho certeza disso. Então vamos lá. A gente queria fazer algumas perguntas, algumas interações com você, que eu tenho certeza que os nossos seguidores, né, os nossos telespectadores e os nossos ouvintes, eles vão ficar muito felizes em fazer assim, compartilhar, né, com a gente isso. Eu até estava brincando com ele antes da gente começar o episódio, né, que sem querer o tema caiu como uma luva para mim. Porque a gente estava falando sobre os medos que se disfarçam no dia a dia, né? E como o medo aparece nos comportamentos. E aí a gente vai para a procrastinação, que é uma coisa que eu admito que é um calcanhar de Aquiles para mim. Eu brinquei com ele falando que eu estou sempre ocupada. Eu nunca estou sem fazer nada, mas eu admito que muitas vezes eu perco o meu tempo com coisas que não são prioridade naquele momento, ao invés de focar no que eu tenho que fazer uma entrega mais imediata, né? E por que será que isso acontece? Por que a mente fica sabotando tanto a gente? Você sabe que tem que fazer, você sabe fazer, você coloca outras coisas que não tem nada a ver antes daquilo, e chega o momento da entrega, você não consegue e você fica frustrado. Vamos fazer uma viagem na infância. Você já viu algum bicho-papão? Vocês já viram algum bicho-papão? A gente imagina, Não, né? imagina, né? Vocês já viram, assim, um fantasma aparecer para acordar vocês a hora que você estava dormindo lá na cama sozinho? Acho que também não, né? Mas toda criança tem uma fase de muito medo, porque é a fase de transição do apego materno e paterno, da cobertura, da proteção, para vivenciar a solitude ou a solidão de estar sozinho. E isso vem com medos. Quando a gente pensa assim, a gente tenta pensar na complexidade da coisa, mas a ciência é do simples para o complexo, não é o contrário. Então, bora simplificar essas atitudes de procrastinação. Por que é que eu procrastino? Será que eu não procrastino porque eu tenho medo do monstro por trás de lá do guarda-roupa? Eu tenho medo dos meus erros, eu tenho medo de não ser validado, e essa validação é importante, né? De eu ser exposto. Então eu vou procrastinando até que meu cérebro se acostume e pense assim, não tem nenhum monstro ali por trás da porta, ele não vai aparecer para mim e eu vou conseguir dormir. Mas para isso acontecer tem que ter uma maturidade em autoconhecimento. Sem esse autoconhecimento, eu vou continuar me procrastinando. Porém, a gente tem que absolutamente prestar atenção na nossa amplitude do nosso andar. Sabe uma coisa que eu acho fantástico, que eu acho lindo?
bailarinas e bailarinos que colocam a perna aqui na orelha. É lindo isso, eles têm uma amplitude de comportamento, eles têm uma amplitude da dança, eles têm um conhecimento corpóreo fantástico. Por mais que eu queira fazer isso, minha perna não vai chegar nem em 60 graus, 70 graus, 90 graus no máximo. Mas se eu desejar jogar a perna aqui, eu vou fazer o meu melhor para chegar aos 80, mas talvez eu não consiga chegar aos 90. Porque eu preciso acostumar meu corpo nessa amplitude. O cérebro é a mesma coisa. Se eu faço comparações, se eu comparo com aquele que está em alta produtividade e eu não me acostumei em alta produtividade, eu não vou chegar na alta produtividade. Eu tenho que mudar o meu mindset. Eu tenho que mudar a programação cerebral, que pode ter acontecido lá na infância, pode ter acontecido num trauma no primeiro trabalho, pode ter acontecido em um relacionamento. Sim. E o que vai acontecer, perdoe, mas o que vai acontecer é uma autopunição. E aí depois você bota o nome de procrastinação. Mas eu estou me autopunindo. Para depois dizer assim, mas eu devia ter feito isso, eu não fiz. Eu sou incompetente. Porque, pô, é que eu sou incompetente. As vozes da cabeça. A síndrome da né? impostora, né? A Mas síndrome gente do impostor. Nós somos nossos maiores algozes, né? A gente se cobra e se pune mesmo. Eu brinco dizendo que eu sou tão condescendente, tão gentil com as minhas amigas e não consigo ser comigo mesma, né? Porque a gente se coloca um nível de cobrança que às vezes você não consegue nem se dar os méritos por tudo que você já realizou, por todas as coisas que você já alcançou, de tanto que você está focado no que você não consegue ainda fazer, né? E esse exemplo que você deu da bailarina, eu achei incrível, porque tem uma questão mesmo com a bailarina, né, em relação ao que você consegue sem você ver o processo, né? Tem uma foto mesmo que já rodou a internet toda, que é um pé com a sapatilha e o outro sem. E o pé com a sapatilha perfeito, com aquela curvatura incrível, né, da bailarina clássica maravilhosa, e o outro pé completamente destruído, as unhas arrancadas, sangrando, joanetes para todos os lados. Então, ninguém vê o sofrimento daquela bailarina para chegar naquele esplendor que ela está. Né? Nem todo mundo está a fim de pagar esse preço. Porque não é fácil, como você falou, você tem que analisar, tem que ter esse autoconhecimento para você buscar onde está esse gap e você corrigir. Mas, realmente, isso aí eu acho que o mais importante é você se conhecer e saber onde está aquele lugarzinho ali para você virar aquela chavinha. Tem algo, às vezes, muito chulo que se fala um com o outro, ado, cada um no seu quadrado. A pergunta importante para os ouvintes, para os telespectadores, qual é o seu quadrado? Você se reconhece nesse quadrado? Ou você está num quadrado que não é seu? Se esse quadrado não for de pertencimento, não for seu, tudo que você tentar fazer não vai dar certo. Sim. Porque você não pertence a esse quadrado. Tudo é uma grande descoberta, mas do simples. Sim. Aí eu vou numa loja, eu vou comprar uma roupa fantástica, roupa linda. Você vestiu a roupa? Coube em você? Vista a roupa, vê se te cabe essa roupa. Tudo que é nível de profissão, tudo que é nível de atitude, é a roupa que te veste. Eu fiz engenharia civil, fiz letras, que eu amo, que eu adoro, me ajudou a ser o escritor que eu sou hoje, e fiz engenharia civil. Eu fiz engenharia civil porque, à época, minha ex-esposa, engenheira, e eu sou artista plástico, então eu fazia toda a parte de projeto. Feira de Santana não tinha arquitetura. Então, só tinha engenharia. Eu estudei e passei. A parte artística. Né, a minha parte artística. Então, eu ficava com a parte, a arte da parte de engenharia. Tem alguns prédios aqui em Feira de Santana, posto. Mas eu odiava esse quadrado. Eu era péssimo engenheiro. As casas provavelmente caíram. A casa caiu para você. Caiu para mim. Ela era muito boa e é muito boa. Ela é uma engenheira fantástica, uma pessoa fantástica, mãe dos meus filhos. E Alfredo não era. Então eu estava sempre submetido a uma comparação esdrúxula
porque eu estava ocupando um quadrado que não era meu. E a gente, às vezes, se coloca no lugar de sofrimento, né? Talvez você tenha ido por esse caminho por estar com a companheira que era. Você, de repente, encontrou algum momento ali que vocês, né? Houve uma conversão ali, vocês perceberam que dava para trabalhar juntos. Mas, em algum momento, você percebeu que não era bem isso. Mas aí você continuou. Por quê? Porque a gente, às vezes, não sai daquele lugar onde a gente está sofrendo, né? Tem o tal do desamparo aprendido. Não sei se cabe, né, o exemplo. Sim, sim, mas sim. é uma coisa que foi um estudo realmente feito sobre isso, né? Como as pessoas, elas têm tanto medo da mudança que elas ficam ali batendo na mesma tecla. Porque tudo é um luto e ninguém gosta de luto. Você matar, eu matar completamente o engenheiro para pisar num solo onde eu me sinto feliz é uma etapa. Eu sofri quando eu saí de engenharia. Mas quando eu cheguei em psicologia, no meu quadrado, eu ouvi Tudo e floresceu. entender. Gente, cada aula, eu disse assim, meu Deus do céu, isso é o que? A Disney. Chegou ali, brilhou. Pô, não, eu amo em absoluto, eu faço isso das 7 da manhã até altas horas. Eu vivo a psicologia porque eu estou no meu quadrado. Sim. E esse quadrado me pertence. Aí as pessoas às vezes dizem assim, você é muito bom no que você faz. Não, eu sou ótimo no que eu faço, porque eu conheço o meu quadrado, eu amo o meu quadrado, então não me dói. Eu já cheguei a trabalhar 18, 19 horas por dia, porque eu trabalhava em 2 hospitais, trabalhei muito tempo no Hospital Unimed, no Encardio, dava aula, atendia pacientes e estava feliz da vida, porque eu estava no meu quadrado. Porque eu me sinto mal, eu deixo de fazer algumas coisas, autopunição. Você não está se conhecendo bastante para saber o que fazer e poder desviar. A gente vive de esquiva e fuga. São 2 parâmetros diferentes do que a gente chama em personalidade psíquica. Você está se esquivando ou você está fugindo de si mesmo? Por isso que o autoconhecimento é importante. Se você se autoconhece, você sabe qual é a roupa que vai ficar boa em você. Você sabe onde você vai estar confortável. Você vai saber os amigos e os relacionamentos que você vai ter. Então, de certa forma, isso é uma forma de canalizar para onde vai esse comportamento de procrastinação. Está muito relacionado, então, ao fato de você não ter certeza se é aquilo mesmo que você quer, se você se encaixa. De repente, você está forçando uma coisa que não faz sentido. E, às vezes, a gente insiste tanto em estar em um quadrado que não é o nosso, que a vida nos obriga a sair dele. E aí o luto é até pior, porque foi um luto forçado, né? Não foi algo que foi uma escolha sua. Isso. A vida te fez sair daquele lugar e aí você vai ter que descobrir o seu caminho com suas próprias pernas. Eu adorei essa analogia que ele usou. Eu vou matar o engenheiro e o que eu vou colocar nesse lugar? É um luto, né? Ninguém gosta de viver lutos. A gente evita isso o tempo inteiro. Eu acho que isso, inclusive, é uma característica das pessoas que são multitask, que têm talentos variados, né? Porque você se vê com habilidades para fazer tantas coisas, tirando a parte do engenheiro das casas que caíram. Péssimo engenheiro. Mas o fato, por exemplo, de você ser... O fato de você ser um bom psicólogo automaticamente não lhe transformaria num bom escritor. Mas você é um bom escritor, você também é artista plástico. Como você consegue equilibrar todas essas habilidades e distribuí-las no seu tempo? Ele já me contou aqui nos bastidores, viu, gente? Eu não durmo. Eu não durmo, eu durmo o suficiente. Tem um mito, né, que você precisa de 8 horas. Porque você vai... o seu cérebro está programado para alguns hormônios, para que você não tenha um complexo de ansiedade, só que a ciência também comprova que cada um tem seu tempo. Eu sempre tive essa sensação, sabia? Eu nunca... Ela também dorme por favor, muito complete. 3 horas e ela já pode bater uma laje, né? Pois é. Eu preciso das minhas 8 horas, por favor. Eu gosto de 4 horas. Tá ótimo, eu gosto de 4 horas estar na Fraga Maia vendo os pocotó. Eu acho lindo eu tirar foto com os pocotóis. Eu não sou ninguém. Agora, falando sobre quadrado e sobre acordar cedo e sobre, né, quadrados que a gente se encaixa ou que a gente força, essa coisa de acordar cedo. Eu também estava lendo sobre isso, a gente ainda está falando sobre, né, o tema principal. Sim. Que é autoconhecimento. E eu sempre sofri muito com o fato de não gostar de acordar cedo. Eu tinha uma dificuldade absurda de ir para a escola de manhã. Eu ia assim, cambaleando. Eu lembro de minha mãe, às vezes vestia a farda em mim. Eu dormindo, eu muito pequena, dormindo. Quando eu acordava, de fato, eu estava na escola já. Nem sei como eu chegava lá. Então, a minha vida toda foi assim. E eu ouvia das pessoas, que isso é preguiça. Um dia você acostuma. Teve um período que eu forcei mesmo a natureza assim, para acordar bem cedo. Não, agora eu vou acordar cedo.
Eu fiquei horrível. Eu estava de mau humor, tratava as pessoas mal, ficava, sabe, péssima. E aí eu entendi que realmente não é a minha praia, não é meu quadrado. Hoje eu gosto de dormir até mais tarde, ficar acordada até mais tarde e acordar um pouco mais tarde. Não estou falando tipo acordar 10 da manhã, até porque, né, a gente não pode fazer isso, né? Que a vida começa muito cedo, o trabalho. Mas é uma coisa que me incomodava isso. E hoje eu descobri que não é bem assim. As pessoas podem realmente ser notívagas, né? As pessoas podem realmente ser, né, uma pessoa que se sente bem acordando muito cedo. E eu não sou essa pessoa. Você conhece o livro O Milagre da Manhã, né? Sim, Eu sim. ganhei de uma amiga. Eu tô com fogo Eu nesse falei, meu livro. milagre começa às 7. O meu milagre começa às 10, mas é uma pena que eu não posso dormir até esse horário. Eu não tenho jeito, não. Eu acordo muito cedo mesmo e não me incomodo com isso, não. Não me cansa. Agora, Mas se assim, né? pedisse pra você dormir 3 da manhã, Para eu chegar... dormir Não. às 3 da O manhã. meu cérebro, ele apaga normalmente, porque eu trabalho hoje no meu trabalho, graças a Deus, eu me dou essa oportunidade de estar atendendo até no máximo 7 horas. Então, eu vou para casa. Quando tem dias que eu me alimento, tem dias que eu não me alimento, também não sou muito de estar comendo à noite, hoje em dia. Então, 8 horas, 8h30, eu já estou para desligar. O eu tô sono no vem. auge ainda. Não, esse sono vem cedo para mim. Mas se tiver alguma coisa para fazer, eu vou ficar acordado de boa. Sim. Mas normalmente Mas não é o seu isso. natural, Não não é é o o meu normal. natural. É assim, não, bora para uma festa e essa festa vai rolar. Se a festa for boa, eu vou ficar aceso. E sempre foi assim ou depois de um certo Não, depois tempo? de um tempo, porque assim, como eu não tinha muito tempo para dormir, eu às vezes eu estava ou em plantão, em hospital, ou eu dava aula, eu dei aula em todas as faculdades aqui, inclusive na UFES. Então eu tinha aulas até 11 horas da noite, então não tinha como, né? E final de semana eu estava dando aula em pós-graduação, então eu trabalhava muito. Hoje que ainda bem, eu tenho essa oportunidade de dormir mais cedo, então dá 8, 8h30, 9 horas. Se não tiver nada mais para fazer, vai ser esse horário. Mas uma coisa, tenha certeza, depois do almoço, eu preciso dos meus 20 minutos. Qualquer canto, qualquer parede, qualquer encosto, eu tô ali, ó, Cambaleando. e acabou. Lá no meu instituto, se eu tenho um gap muito alto de pacientes, a hora do almoço, a gente almoça no instituto, que a gente tem uma cozinha lá, a gente almoça no instituto, eu digo, gente, eu vou ali para o meu consultório. Aí deito ali no chaise, apago geral e acordo sem saber onde eu tô, que isso é massa, eu acho isso fantástico. Eu não gosto, é por isso Eu que eu não adoro. tive sexta, assim, não Eu gosto do- adoro. Desliga de verdade. Eu né? adoro Um acordar. reset. Dá um reset. Eu digo assim, meu Deus do céu, eu tô onde? Gente, eu tô no instituto. E eu vou fazer o quê daqui a pouco? Até ele pegar. Mas pegou, tá lindo, parece que eu dormi a noite toda, entende? Então, parte do princípio do autoconhecimento. Eu sei os meus limites. Eu sei, por exemplo, como eu sou artista plástico, eu tô na série dos Dourados agora. Eu sei que eu tenho às vezes uma semana inteira de autoprodutividade. Aí eu vou pintar 5, 6 quadros. Doutor, Mas você eu tá sei- parecendo TDAH aí. Mas eu tenho E TDAH. outras habilidades. Eu tenho TDAH. Eu sou TDAH raiz. Só não perco a concentração, porque o meu hiperfoco é muito... E para você entender isso, você tem que se autoconhecer. Pronto. No hiperfoco É exatamente sobre aqui. isso. Então, quando eu vou escrever, é hiperfoco. Uhum. Eu vou terminar um livro em 2 semanas, de 100 em 120 páginas. Quando eu vou pintar 1, 2 semanas. E vou parar um mês. E eu sei que eu vou fazer isso, porque eu me conheço. E sabe o que a gente pode fazer usando esse exemplo que ele deu? Perguntar, né, para você. Você acha que a pessoa, por exemplo, que tem esse comportamento, que tem essa característica, ela pode trazer isso a seu favor? De que forma, assim, para seu crescimento, não só pessoal, como profissional também? Como é que a gente pode canalizar essa energia, essa força toda para a gente ser bem-sucedido? Que pergunta massa. Olha, para qualquer neurodivergente, você tem que saber até onde vai a sua perna. E você se aproveitar desse espaço de produção. Sim. Fazendo o que te dá prazer, o que você gosta. Mas Alfredo, eu trabalho como caixa numa empresa, eu tenho um horário X, horário Y. Procure pontos de divertimento dentro da sua empresa. Na minha empresa, é uma coisa que eu falo para os meus colaboradores, que são, cada um tem sua personalidade, sua forma de ser. Eu digo, gente, aqui é lugar da risada. Se a gente não der uma risada por dia, não tá bacana o trabalho. É verdade.
A gente vai acabar com essa clínica, a gente vai acabar com o instituto. E não vai conseguir ser produtivo, não vai atender bem o paciente. A gente né? produz com felicidade. Lugar onde tem gente ensimesmada não consegue produzir. Mas, Alfredo, tem lugar que é horrível de eu trabalhar. Eu trabalho numa farmácia. Tu sabe que até dê risada. Se é o que você tem, faça disso uma festa. Porque eu passei por isso. Ah, não, hoje é o Alfredo do Instituto, Alfredo que escreve, mas eu já passei por isso. Gente, eu vendia sanduíche na praia. Olha o sanduíche do Alfredo que você come sem medo. Olha o sanduíche natural que você come não passar a mão. Já era bom de marketing. Entendeu? Então, já passei por essas fases. Eu estou falando com propriedade, porque eu já passei por todas essas fases. E será que não falta isso nas pessoas? Eu Passar acho por que todas sim. as fases? Passar pelas fases. E não ter medo de passar pelas fases. Eu lembro dessa época que eu vendia sanduíche, que eu não tinha como almoçar. E eu arranjei um emprego que a mulher... Olha o gancho, empreendedorismo. A mulher, ela me ofereceu um almoço. Então, eu trabalhava com ela durante a semana, vendia fita cassete. Vou no Google. Existiu isso, fita Olha, cassete. 25 mais, dei um Google. Deu um Eu Google. acho que tem 5 mais pra saber o que é fita cassete, pelo amor de Deus. Ou 25 menos. E eu tinha que vender essas fitas. E eu trabalhava com essas fitas, porque ela dava a comida, que a dela era horrorosa. Eu acho que ela botava detergente ou comida horrorosa. Mas era o que eu tinha. Sim. E eu não podia praguejar aquela comida. Eu tinha um objetivo. Eu tinha um traço. E esse traço, essa concordância com suas limitações e o traço de progressão, você tem que fazer. Isso é um exercício. Você não precisa estar escrevendo, mas na sua mente tem que estar descrito qual é a escada que você vai subir. E por sobrevivência, eu estava lá comendo a comida horrível da mulher, mas era o que eu tinha para comer. Mas você tinha um objetivo. Mas eu tinha um objetivo. Assim como todos os dias esse objetivo é confirmado e a rota mudada quando tem necessidade. Importantíssimo isso. Eu não nasci com o instituto. Eu não nasci com a equipe que eu tenho hoje. Eu nasci sozinho. Mas eu aprendi como caminhar. As pessoas têm preguiça de caminhar. Vocês, e me perdoem, não é generalizando, mas essa época TikTok, essa época Reels, essa época do imediatismo, é para alguns. Com certeza. Nem todo mundo vai ganhar milhões para ir pro Rancho do Maia. Dancinha. Entendeu? Fazendo dancinha. No TikTok. Existe Vá para essa suas ideia propriedades. de que hoje é mais fácil conseguir as coisas, mas é como jogadores de futebol. Tem muitos jogadores de futebol. Já que houve a ganharam. época de ouro, né, do Mas futebol, que todo mundo queria. 5% de todos os meninos que jogam futebol no Brasil e no mundo. Então, as pessoas ainda não pararam para fazer essa conta lógica de que você tem que se preparar para alguma coisa para além disso. Mas tem uma coisa, um agravante. Eu acho que a internet, as pessoas, né, obviamente, que usam esse canal, eles passam essa ideia para as pessoas para vender isso, porque isso monetiza, né? Tem muito coach Sim. por aí, né? Os pseudo-coaches, que fazem as pessoas acharem que tudo que é difícil é fácil, é simples. Ah, você não trabalhou o suficiente, trabalha enquanto eles dormem. Ai, eu odeio essa frase. Não é trabalhar Me quando perdoe. dorme, você é vampiro? Porque, assim, é uma coisa incrível. São coisas incongruentes, né? Tem gente que tem talento para isso. Tem gente, por exemplo, marketing multinível. Tem gente milionária de marketing multinível. Mas você precisa ter uma personalidade para isso. Você tem que entender a sua persona, quem é você na fila do pão. Perfeito. Se você identifica onde você está na fila do pão, você já ganhou milhares de quilômetros no seu autoconhecimento. Eu sei que eu estou aqui. Se você entende o ponto onde você quer chegar, é matemática básica. Qual é o caminho mais curto de uma reta? É a ligação de 2 pontos. Você tem que ter um ponto aqui e o ponto que você quer chegar. Eu fui programado a minha vida toda para chegar neste momento que eu estou hoje. E não é o lugar que eu quero chegar, eu já tenho outro lugar para chegar. Sim. Porque senão a vida não faz sentido, porque a vida não é estagnação. Se você abriu a sua loja e não deu certo, faça outra coisa. Porque se eu for contar toda a minha experiência, tem algumas pessoas que dizem que eu tenho 250 anos. Porque eu já tive fabriqueta no fundo da minha casa de bijuteria. Tá lá fazendo bijuteria a noite toda para sair vendendo de loja em loja. Assim como eu já tive fábrica de roupa, de sair vendendo de loja em loja.
não deu certo, a bijuteria não deu certo, porque eu já estava programado para, mas não parei de tentar. Exatamente. Você seguiu um caminho, né? Foi tendo os obstáculos, passando por ele e continuando a caminhada. O que a gente vê muito hoje são as pessoas desistirem antes mesmo de começar. Começou a ter o mínimo de dificuldade, já desiste. Não pode. É o imediatismo, né? Que inclusive, a gente estava falando dos coaches, né? Das pessoas que estão vendendo como se fosse simples e fosse fácil, mas também tem muita gente legal e dando informações valiosíssimas hoje na internet ao acesso de qualquer pessoa. Da nossa geração para cá, as coisas são muito mais fáceis, você tem muito mais ferramentas para aprender a lidar, para aprender como lidar com o que vem e planejar e criar os seus objetivos embasados, né? A gente vive era da informação e as pessoas não estão usando isso. Não usam porque não querem ser originais. O que vende é a originalidade. Porque esses da dancinha, quantos já passaram e estão hoje sumidos, estão hoje realmente fazendo um tratamento para que saia da sua depressão, porque só foi uma passagem. Aquilo que permanece vem da sua competência e da sua insistência. As pessoas não querem insistir. A mágica não acontece do dia para a noite. A minha experiência de vida não foi dia para noite. Eu sou um homem que vai fazer segunda-feira 55 anos com um corpo de 55 anos. Não é? Eu tenho uma raiva quem diz assim, eu tenho 50, mas eu tenho meu corpo de 20. Não tem! As suas células, sua biologia comprova que você tem tudo com a idade que você tem. Mas assim, não se engane também no laboral. Sim. O seu potencial está em você. E aí vem algumas coisas que são muito potentes. É que sua força energética, aquilo que a gente acredita, que a gente chama de fé, está dentro de você. Sim. Se você for estudar a Bíblia gnóstica, por exemplo, Jesus fala que o potencial do céu está em você. Bem como na liturgia da Bíblia tradicional, ele fala amar ao próximo como a si mesmo. As pessoas estão fazendo tudo ao contrário. Eu estou amando ao próximo, eu estou endeusando o artista que está lá na frente, eu estou endeusando as possibilidades que eu não cheguei. Olha para você, seja feliz. Né, o tempo inteiro. Essa vida é única. Você pode acreditar tá em qualquer credo. Essa vida que você tem é única. E tem uma frase do A, que eu amo essa frase do A, dos Alcoólicos Anônimos. É só por hoje. Isso, um dia de cada vez. Presente, né? É um momento presente. Estão ou no passado ou no futuro. O meu melhor momento é esse agora. E quando a gente fala sobre tudo isso, voltando para o ponto que a gente sempre volta, que é a questão do empreendedorismo, do desenvolvimento pessoal, como é que uma pessoa tão confusa, com tantas possibilidades, né, que não não criam raiz, como é que essa pessoa vai ter maturidade, vai ter equilíbrio para montar um negócio, para seguir, para enfrentar os problemas que virão, né, e não são poucos, ou até mesmo CLT. A gente não está falando aqui só sobre pessoas que têm um CNPJ, né? Tem pessoas que também desistem da carreira porque se torna difícil, e aí ela não tem esse afã, né, essa coisa para lutar. De lutar. Eu vou contar uma experiência antiga que hoje já não existe. Eu sou muito old school para isso, viu, gente? Eu acho que tem que lutar mesmo. Tem que lutar. A vida é uma luta. Eu lembro uma vez, quando o meu filho mais novo nasceu, o Lucas, eu estava numa das praias que eu mais amo, e depois eu vou contar porque eu amo essa praia. E lá a gente estava sem um centavo. O menino tinha acabado de nascer, a gente foi tirar, aspas, férias, lá em Cabo Sul. E quando eu estava lá, ela falou para mim assim, Neto, que é Alfredo Neto, o que a gente vai fazer quando a gente voltar? Porque a gente só tem R$70 na mão. Aí eu pensei, olhei para o céu, aí veio uma luz no meu cérebro e disse assim, eu vou desenhar uma roupa e vai ser sucesso. E se a gente vai abrir uma fábrica? Ela olhava para mim e dizia assim, você é doido? A gente tem R$70. Eu disse, 1 milhão nasce de R$70. Ninguém chega no 1 milhão sem começar pelos R$70. A gente vai abrir uma fábrica. Ela disse, bicho, tu é doido mesmo, né? Eu disse, não, já tá... Aí eu peguei, desenhei o que eu queria, era um shortinho e uma camiseta, um tecido que tinha acabado de sair, um tecido um pouco mais brilhante. E aí eu disse, não, quando chegar lá, a gente vai fazer isso. Voltamos para a feira, de carona, porque era R$70, conseguimos uma carona. Chegando aqui, eu fui numa costureira e perguntei quanto é que ela fazia as 2 peças.
que eu tinha desenhado. Ela disse, não, eu faço 50 centavos. Na época, né? Já tem muitos anos isso. Aí eu disse, pronto, está contratada. Aí comprei o tecido, fiz e fui nas lojas. Na época tinha uma loja aqui, eu acho que eu posso falar porque ela não existe mais, eu não sei nem se existe, que era a Camis. E aí eu cheguei na Camis para Nelsinho e eu fiz assim, eu trouxe uma oportunidade única para você. Você é meu primeiro cliente. Eu estou lhe visitando porque eu sei e tenho certeza de que você vai abraçar essa oportunidade porque você é um homem inteligente. A persuasão. Aí ele olhou para mim e fez ótima. assim, sim, diga aí, o que é que você quer? Eu disse, essas 2 peças, cada peça saiu a 50 centavos, né? Com pano, com tudo, saiu a 50 centavos. Dava R$1, ou R$1,20, porque o pano, o pagamento, tal. Aí eu disse para ele, eu vou lhe vender, olha a oportunidade que eu estou lhe dando, por R$3,20. É uma oportunidade onde você vai ser o único. Ele, não, e como é isso? Eu pago como se você vai pagar metade, e metade quando eu entregar. E olhando no olho. Seguro do que você está. Aí ele disse, rapaz, R$3,20 eu não pago não, eu pago R$3,10. Ele disse, está fechado, mas você vai ter que comprar 500 peças. Ele disse, está comprado. Ele disse, paga metade. Ele pagou. Uau! Quando eu fechei a fábrica tinha 15 costureiras e 2 cortadeiras. Uma fábrica grande, que começou apenas com R$70. com R$70. Sim. Entende? Alfredo, mas eu insisti. Sim. Aí por que você fechou a fábrica? Porque eu confiei em pessoas. E tem vários aspectos, né, Entendeu? que rondam. Eu confiei em toda pessoas e isso. pessoas passaram a mão e acabou. Isso. E tem muitas histórias assim. Tem muitas histórias assim. Confiei demais em pessoas. Não estou dizendo para vocês vão ouvir que você não confie. Sim. Mas o meu potencial era criativo, Sim. não administrativo. E Entendeu? E você tem que saber seu lugar. esse ponto é perfeito, né? Encaixa direitinho na nossa... Exatamente. Nos nossos, digamos assim, questionamentos, né, maiores, o que a gente quer levar para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, é justamente isso, a gente saber onde você se encaixa. E aquilo que você não sabe fazer, delegue. E delegue pessoas para confiáveis. pessoas de confiança. Tem isso, Que você tenha uma estrada de confiança. Sim, E faça um contrato. E o contrato não pode ser verbal. sim, sim. É contrato, é lei. Porque aí você tem um poder nas mãos. Isso. Entende? Não fica vulnerável. Não fica né? vulnerável. Está muito claro o papel de cada um, né? Porque Exatamente. realmente, quem é desse universo da criatividade, quem tem a alma de artista, não tem muita habilidade para lidar com as questões administrativas e Senão você se financeiras. prende demais. Sua cabeça para voar. Fala por mim. Isso, e aí quando você fica muito preso nisso, obviamente, né, são ossos do ofício, você tem que fazer porque faz parte. Mas quando você fica muito preso numa coisa que você não gosta, não se identifica, você acaba até perdendo um pouco da sua criatividade, porque você começa a ficar enfadonho aquilo ali, começa a ficar chato, você começa a ficar irritado de ter que lidar com aquelas coisas todas, né? Então, quando a gente fala sobre delegar, realmente delegar com cuidado, saber para quem você está passando, mas também pegar aquele feedback, tá atento ali o tempo inteiro, ver o que essa pessoa está trazendo, se ela está realmente entregando, se não está... Eu vi uma frase de um empresário muito famoso, muito conhecido na internet, não vou citar o nome, né? Mas enfim, ele falava que você tem que errar, você pode até errar muito, mas erre rápido. Eu achei incrível. Erre muitas vezes, mas erre rápido. Não adianta você errar 1 ou 2 vezes e ficar muito tempo insistindo naquele erro. Pode ser uma vez só, você pode acabar com a sua vida. É porque as pessoas, às vezes, principalmente quando se lida com dinheiro, ela coloca as suas vicissitudes, as suas necessidades, espelhando naquele que tem necessidade, mas você não conhece profundamente as pessoas. Por isso que eu digo, você está fazendo um negócio, você quer empreender, confie em você em absoluto, no seu feeling. No outro, confie a assinatura. Assine tudo. Todos os contratos. Procure um contador, procure um advogado, vai fazer uma sociedade, tudo bonitinho. Porque senão
Não deixar emocional tomar conta. Não deixa emocional, porque você vai perder uma amizade, você vai perder uma companhia. Aquilo que é acertado não está errado. Sim. Mas as pessoas lidam com confiança. Confie em você primeiro. Isso que você falou de confiar em você, essa frase é muito forte. Eu lembrei também de uma outra frase citada, esse eu vou falar o nome, de Silvio Santos, né, que é bem famosa, inclusive. Acho que muita gente vai lembrar. Ele falava isso, que quando ele começou, ele ouvia muita opinião, né? Muitas pessoas opinavam sobre aquelas coisas que ele queria fazer, que ele queria desenvolver. Aí ele falou, não ouça as pessoas que estão ao seu redor, se elas estão dizendo que aquilo que você vai fazer não vai dar certo. A não ser que seja uma pessoa que fez de verdade e que se deu bem ou se deu mal e está te ajudando, opinando ali. Mas não ouça nem a sua mulher, nem a sua esposa, no caso do homem, né? Nem o seu marido, no caso da mulher, nem o seu marido. Porque você tem que estar convicto daquilo que você quer. Se você não tiver essa convicção, você não consegue evoluir, não consegue avançar. Tem que se ter um norte. E esse norte, você não pode desviar desse norte. Com insistência. Porque o sucesso não vai chegar para todo mundo. Não vai chegar, isso é fato. Mas você tem que delimitar o que é sucesso. Nem todo mundo vai ser um Silvio Santos. Nem todo mundo vai ser um artista. Nem todo mundo vai ficar trilhardário. Mas entenda que o seu quadrado pode estar extremamente florido e você pode estar extremamente feliz com aquilo que você conquistou. Porque quando você olha para além da sua janela, você começa a se perder. Olhe para a sua janela, olhe para o seu passo a passo. Você é o protagonista da sua vida, você é o único na existência. Pode ter pessoas parecidas, mas você é o único na existência. Não vai ter um outro Alfredo de Moraes, com as características que Alfredo tem. Sim. Vão ter pessoas parecidas, pessoas melhores, pessoas piores. Mas a melhor pessoa do mundo sou eu. Sim. Porque é comigo que eu acordo. É comigo que eu durmo. Perfeito isso. É comigo que eu tomo banho. Sim. É comigo que eu tenho as minhas dores. Então, se eu não amo em absoluto o Alfredo, eu não tenho como amar o outro. O Cristo já dizia isso. Amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, está ali o tempo inteiro trocando, né? Entre o outro e você. E aí você ama mais seu marido, você ama mais sua mulher, você ama mais... Ah, eu fazia tudo, ô amigo, eu dava o meu braço por você. Nunca! Deixa seu braço Não aí. tem amizade certa. Eu disse, ó, corte o seu braço. Eu te ajudo, inclusive, a cortar se você quiser, porque eu sou seu amigo. Mas cortar meu braço, não. Eu acho que chega um ponto que você tem essa consciência de que você só pode fazer por si mesmo. Sim. Por mais que você tente, se o outro não estiver aberto para receber, todas as suas tentativas e todo o seu empenho não vai para lugar nenhum. Sim. E aí você se coloca no lugar de eu tenho que fazer por mim primeiro. Usando a analogia, né, das máscaras do avião. Sim, para poder ajudar o outro, você tem que colocar o oxigênio em você primeiro. Sim. Então, o foco somos nós. Até porque a gente dorme e acorda com a gente, né? Exato. E tem coisas que a gente, às vezes, passa sem perceber. Por exemplo, um dos clássicos de Exupéry, que é o Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe, ele fez uma viagem de autoconhecimento. Mas ele deixou a rosa dele no planetinha dele. Sim. Ele não levou a rosa estava lá. E a Rosa, ela pode ter reclamado do jeito que foi. Ele foi fazer. Ela ficou bem chateada. Ela ficou chateada. Mas ele foi rodar. Ele foi fazer o seu autoconhecimento até valorizar aquela rosa. Isso. Que é uma coisa assim, meio que se pensar, né, sobre isso. Mas ele precisou caminhar sozinho. Sim. As pessoas querem andar com a cangaia junto, puxando. É mais pesado, minha gente. Você faz o seu caminho e você faz o seu caminho mental. Sim. Você precisa primeiro do seu autoconhecimento. Ah, não, eu quero ajudar o outro. O pensamento das máscaras do avião. Você tem. Máscaras vão cair. Bote primeiro a máscara para você se oxigenar, depois você oxigena o outro. Uhum. As pessoas estão um pouco compuscando aquilo que é amor, que é cuidado. Você só pode cuidar do outro se você cuidar primeiro. Sim, certeza. E aí volta a história de Cabo Sul, para eu não esquecer. Eu tive um paciente, ele é um dos caras mais ricos daqui do Nordeste. E ele me fez uma pergunta bem pontual. Ele disse, Alfredo, para você, qual a melhor praia do mundo? Aí eu falei com ele, eu disse, cara, para mim, assim, olha, eu tive no Caribe uma vez, quando eu fui em Cuba apresentar um artigo científico e fui lá no Caribe cubano. E gostei muito, achei linda a praia. Ele disse, se tu sair daqui agora,
Tu chega em Cuba em quanto tempo? Eu disse, e aí eu tinha que fazer uma logística para poder chegar em Cuba, e se eu tivesse o dinheiro hoje, tem um bocado de várias camadas, que está na moda de falar das várias camadas, várias camadas. Aí ele disse assim, olha, Alfredo, eu conheço todas as praias do mundo. A melhor praia do mundo para mim é Cabo Sul. Eu fiquei... Me deu uma revolta interna. Eu disse, frustrado, eu disse, Cabo Sul? Eu disse, vou te explicar. Porque se você sair daqui agora, você chega em quanto tempo em Cabo Sul? Eu disse, uns 40, 50 minutos. E se você quiser voltar? Eu disse, 40, 50 minutos. Alfredo, as pessoas estão procurando coisas distantes para alcançar. Outras praias que você vai demorar para alcançar. A hora que as pessoas entenderem que aquilo que está próximo é que tem valor, as pessoas mudam a sua configuração mental. Esse homem foi um psicólogo para o psicólogo que era psicólogo dele. E não tem... E eu venho falando sobre isso nas minhas palestras e tenha certeza, se um dia você chegar no Instituto, numa quarta-feira de tarde, eu não estiver lá, eu estou em Cabo Sul. Eu estou ali na Praia do Sol, dando um tibum, que é uma praia próxima. As pessoas, às vezes, atrapalham muito o rolê, porque tem muito som, muita zoada, mas a praia é próxima. Né? Uma coisa interessante que eu achei você passar, que ele era uma pessoa de recurso, né? Ele Sim, milionário. Pegar um helicóptero e ir para a praia de helicóptero. Seria bem mais curto o trajeto. Mas, mesmo assim, ele valoriza o que está próximo. Por quê? Porque ele foi lá e voltou. Então, ele viveu aquilo e voltou para o lugar de onde ele saiu. A maioria das pessoas que caem nessa confusão mental, né, nessa questão de acabar com a própria saúde mental, é porque elas projetam demais. Elas projetam o que é bom, elas projetam os sonhos que, às vezes, nem é o sonho dela. Às vezes, ela ouviu falar, recortou de algum lugar, e agora com rede social, né, mais ainda, você vê fulaninho sendo feliz assim, eu só sou feliz, só seria feliz se eu vivesse a vida de fulaninho ou fulaninha. E não tem nada a ver se você não olhar para dentro de si. Às vezes, aquilo que você acha que é o seu sonho não tem nada a ver com você. Não. Até você descobrir, Jim Carrey falou uma coisa, acho que outros artistas também, que eu achei muito legal. Ele falou, todo mundo deveria experimentar a riqueza e o sucesso para descobrir que nada disso faz a gente feliz. Eu achei incrível isso. A felicidade está no simples. Sim. E isso trazendo para a gente... Está na simplicidade. Trazendo para a gente, para o nosso contexto, é justamente isso que vai fazer você ter aquela saúde mental, né, para você poder pensar quais são os projetos realmente que fazem sentido para você, o que é que você quer da sua vida de fato e o que é que você tem que fazer dentro da sua, digamos assim, do seu quadrado, para que isso aconteça de verdade. Eu tenho uma pergunta, então, doutor Alfredo. Essa coisa do sucesso, né, e do que as pessoas almejam, às vezes baseado nos sonhos que nem são seus próprios, mas às vezes aquela coisa que ela acredita desde criança que é o seu ideal perfeito de sucesso e é o lugar onde ela quer chegar. E às vezes ela, no meio do caminho, no auge, está conseguindo chegar perto daquilo e arranja alguma forma de se sabotar e aquilo acaba não acontecendo. Você acredita, né, nessa questão do merecimento e da autossabotagem quando as pessoas realmente não estão prontas para lidar com aquilo e sentem que não vão fazer mais parte daquele universo que elas faziam antes? Porque eu tenho ouvido muito falar a respeito do merecimento, né, do sucesso e de muita gente que acaba se boicotando para não alcançá-lo por questões que estão além da consciência. Olha, a gente primeiro precisa definir sucesso. O que é sucesso para algumas pessoas, tá? Sucesso para uma pessoa pode estar em ter uma família, em estar com seu namorado, com sua namorada, ter um cachorro, ter samambaias, ter plantas, ter uma jiboia aqui, linda. Então, a gente tem que definir o sucesso. Às vezes o sucesso não está em ser reconhecido. E, às vezes, as pessoas fazem essa caminhada e, quando chega lá, se frustra nessa caminhada e vê que não é aquilo que elas queriam e voltam. E retroage, dá desculpa por isso. Volto e bato novamente. O autoconhecimento ajuda a saber qual a escada que você vai subir. Porque se você está subindo a escada e está curtindo essa subida, você vai chegar onde você quiser chegar. Que é o caminho, né? Que é o caminho.
O processo é que é fantástico. A historicidade é que é fantástica. Porque os milionários, a grande maioria dos milionários que ganharam na loteria se tornam infelizes, se matam, não conseguem guardar esse dinheiro, né? acaba com tudo. Porque o processo de ganho não foi um processo de construção. O que é que você está construindo para o seu sucesso? Você está olhando lá o caminho, você está prestando atenção no passo a passo, para que você possa sentir orgasmos múltiplos quando você chegar lá. Eu conheço pessoas que saíram da pobreza, hoje são milionários, mas não aparentam ser milionários. Eles continuam com a essência, né? Continuam com a essência. Que tem casas fantásticas, casas maravilhosas, mas gostam ainda de ir naquele barzinho do boteco da esquina para estar com os amigos que não são milionários, conversando. Mas isso houve uma caminhada. Sim. O que as pessoas, principalmente hoje com tanta visualização, é aquilo que está lá e que você não conhece. Uhum. Mas quando você está naquele local sem um caminho traçado, você diz assim, gente, eu não gosto disso daqui, não. Não era bem isso que eu queria. Não era bem isso. É igual comer sushi. É fantástico para algumas pessoas e outras eu lembro logo quando o sushi virou moda. Eu não tinha um centavo para sushi. Eu tinha uma amiga que era muito rica. Ela disse, eu vou te levar para comer um sushi. Eu disse, que barato, que massa. Eu acho interessante. Quando eu cheguei lá, botaram um trocinho assim, enroladinho, parecendo uma tapioca. Aí eu fui pegando já aqui, ó. Eu disse, eu sou doido por tapioca. Eu disse, eu vou dar uma mordida nesse negócio. Ela disse assim, isso é um paninho para você limpar as mãos. Eu disse, mas eu não tô com a mão suja. E eu comi o primeiro sushi, foi uma coisa interessante, mas aquela coisa lansguenta. E eu disse, cara, eu prefiro a minha carne. Entende? Só que tem gente que força para ser chique, pegar naquele pauzinho aqui, ó, e botar na boca e tá ali, ó. Tá horrível, mas eu tô chique. Sim. Tem lugares, se você gosta de arrocha, curta o arrocha. Se você gosta de um paredão, curta seu paredão, longe de mim, porque eu não gosto de zoada. Mas vai curtir isso, você não precisa dar satisfação para os outros da sua felicidade, é a sua felicidade, é o seu corpo, é o seu momento. O grande problema é esse caminhar. E aí a gente parte ainda, insistentemente, para o princípio do autoconhecimento. Eu me autoconheço ou eu estou vivendo a vida do outro? Eu estou... Paulo Leminski, ele fala, você me vê com os seus olhos ou com os olhos dos outros? Você constrói sua vida através do olhar do outro ou com os olhos que você está acostumado? Então, esse olhar de um lugar onde você não faz parte, não vai ser bacana. Aqui em Feira tem uns eventos bem interessantes. Eu passei por um evento assim, uma premiação, uma coisa... Eu cheguei lá e foi um desejo antigo que eu tinha. Disse, poxa, que bacana, eu vou sair numa revista e tal. Quando eu cheguei lá, eu disse, gente, o que é isso aqui? Que lugar é esse? O que é que eu estou contribuindo? Eu estou salvando vidas com isso. Não estou falando mal de quem faz isso, não. Sim. Cada um. Mas eu, no meu processo de autoconhecimento... Você se questionou, na verdade, exato, né? Estando ali. Quando você alcançou, você viu que aquilo não fazia sentido. Não fazia sentido. Eu vou estar fazendo isso para quê? Para quem? Muitos desses sonhos e do objetivo, o sucesso que as pessoas calcularam que seria o que lhe traria felicidade, são baseados em construções sociais, não é? Exatamente. É mais só provar para o outro, né? Eu preciso provar para o outro. Eu preciso, e hoje eu entendo isso, porque a gente cai nessas ciladas, né? Egóicas, da vaidade. Hoje eu consigo entender, e eu faço minha terapia também, eu consigo entender que eu sou feliz quando eu vejo o meu paciente realizado com aquilo que destruiu a vida dele. Sim. Realizado com a nova roupagem, a gente tem a coisa das roupas, com a nova roupagem que a gente tem que estar. Para a gente encerrar o nosso papo, doutor Alfredo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre um caminho que possa ser um norte para as pessoas começarem a trabalhar melhor essas questões do autoconhecimento e tornar isso aplicável no seu dia a dia para alcançar os seus objetivos. Só fazendo um complemento, para deixar a vida mais leve, né? Porque é muito difícil para a gente que trabalha, essa coisa toda, ter essa leveza e conseguir seguir esse caminho. Então, a gente está aqui te pedindo essa ajuda, dá um norte para a gente.
Primeiro você faz uma viagem lá no seu comecinho de vida, o que você escutou de mamãe, de papai, de titio, que você foi determinado para a miséria, para o fracasso, para o sofrimento. Você tem que começar a jogar fora esses lixos internos que a gente estava comentando sobre esse termo de crenças limitantes, que você não é capaz de chegar onde você é capaz de tudo, porque internamente você tem uma energia fantástica do seu acreditar. E quando você acredita em você, você chega onde você quiser. Mas precisa fazer uma higiene mental, uma respiração profunda, e isso é científico, respiração abaixo do diafragma. Segura e traz esse pensamento, essa sua necessidade, faça com que isso que está na sua mente, no seu recôndito, se transformar em realidade. E eu lhe digo com toda certeza, eu pego o meu diploma, rasgo ele, pico ele todinho, se você não conseguir, quando você realmente acredita nesse potencial interno, porque você chega onde você quiser. Eu sou prova viva disso. Continuo caminhando para que dê cada vez mais certo, mas sempre com essa coisa de respirar, focar, imaginar onde eu quero chegar. Olha o ponto de partida, eu estou aqui no branco e no azul, mas eu estou no meu ponto agora para voar em outro ponto. A hora que eu acredito em absoluto nisso, ninguém vai chegar para mim para me destruir. Nenhuma palavra que quebrou a minha guia vai fazer com que ela quebre novamente, porque eu passei a acreditar em mim. Acredita em você. Você é um ser único. Você é uma semente universal. E se você consegue entender isso, tudo vai dar certo na sua vida, não tenha dúvida. Perfeito. Com essa mensagem fantástica que a gente encerra o nosso episódio de hoje, já convidando vocês a se inscrever no canal, a seguir as nossas redes sociais para ter acesso a mais conteúdos como esse. E é isso. E a gente queria agradecer mais uma vez a presença de Dr. Alfredo. Muito obrigada por participar com a gente desse momento incrível de trazer tanto conhecimento e tanta motivação para as pessoas que acompanham o nosso podcast. Muito obrigada. Estou aqui. Quantas vezes vocês me convidaram, foi uma delícia estar com vocês. Eu acho que momentos como esse são momentos de pura construção. E ajudar o outro é sempre necessário, igual e em Cabo Sul, que é ali do lado. Então, vamos para as coisas mais próximas, mais fáceis, mais palatáveis. E aqui foi uma noite deliciosa, um dia delicioso, um momento delicioso que vai perpetuar no meu coração durante muito, muito tempo. A gente que também. agradece. Muito obrigada.